Boa noite, meus queridos. É sempre uma alegria poder estar interagindo com vocês e por enquanto ainda, através de vídeo, mas se assim Deus permitir, a gente vai estar junto no próximo domingo, celebrando nosso primeiro culto depois desse período aí todo parado. Então vai ser muito bom poder estar com os irmãos novamente, fisicamente, vendo alguns irmãos. Alguns outros não vão poder estar, mas a gente compreende e a gente aguarda ansiosamente a época que vamos poder estar todos juntos, Hoje, quarta-feira, o estudo de quarta-feira, a gente escolheu o texto, como a gente vem seguindo a sequência, de 2 Coríntios e, 2 Crônicas, 2 Crônicas, e a gente vem falando do reinado de Salomão, 2 Crônicas começa falando do reinado de Salomão, e a gente falou na outra quarta-feira sobre a questão de Salomão, ele fazer um bom reino e ele pedir sabedoria ao Senhor para administrar o povo, e o Senhor deu riqueza e sabedoria e honra para Salomão, e Salomão foi um dos maiores reis que passou sobre Israel. Mas acontece algo também muito interessante com Salomão mais à frente, quando ele consegue terminar a obra da construção do templo, o templo do Senhor. E o Senhor aparece novamente para Salomão e faz uma das mensagens, passa para Salomão uma das mensagens mais bonitas da Bíblia, que é muito conhecido, muito usado, que é 2 Crônicas 7, versículos 14 em diante. Eu vou estar lendo. Diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o Senhor escolheu santificar aquela casa para que ele pudesse ser adorado, um espaço reservado para adoração. Ele fala: olha, eu gostei e santifiquei, a oração nesse lugar, meus ouvidos vão estar atentos, meus olhos também vão estar atentos às reuniões nesse lugar. Mas o interessante é que nesse versículo ele deixa claro não só o fato de consagrar um lugar especial, mas o quanto ele almeja, o quanto o Senhor deseja fazer sempre um novo pacto conosco. Antes um pouco desse versículo 14, ele começa falando: olha, se vier praga, se vier alguma peste, alguma coisa por causa do erro de vocês, se vocês forem punidos por causa do erro de vocês, e vocês estiverem passando uma necessidade, uma dificuldade, entre em contato comigo, mas tem algumas regras a seguir. Ele diz: se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, você, irmão, que é do povo de Deus, você que leva esse nome, eu sou do povo de Deus, se você, povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque com prepotência, com arrogância, com soberba, ninguém agrada a Deus, ninguém vai chegar a Deus. Ah, mas Deus faz isso por quê? Porque Ele mesmo é humilde. Porque Ele mesmo é humilde. E Ele não espera que as pessoas que cheguem a Ele cheguem com prepotência e com arrogância. Porque Ele despiu de sua própria glória para se fazer em forma de homem, se humilhou em forma de homem e depois se humilhou da forma mais intensa que alguém pode se humilhar. Se fazer maldito por nós. Porque segundo a Constituição romana na época de Jesus Cristo, dizia que maldito
todo o que for pendurado no madeiro, ou seja, todo o que for crucificado é maldito. Jesus se fez maldição, ele se humilhou a ponto de se fazer maldito por mim e por você. Então, se ele abriu mão de toda a glória que ele tem para ser humilhado perante os homens, para que tenha eu e você perto dele, como eu posso chegar com arrogância? Então, por isso ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, seja humilde perante ao Senhor, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. A gente tem que orar ao Senhor, falando, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz de errado. Eu me arrependo do meu mau caminho. O arrependimento é diferente do remorso, né? O remorso é aquilo que você sabe que você errou, mas você gostou tanto que você quer fazer de novo. Mas a sua consciência te acusa porque você fez alguma coisa de errado. Isso é remorso. Agora, arrependimento é o desejo profundo de não fazer mais. Então, se você tem esse desejo profundo, não estou falando que você não vai fazer mais, mas que você tem um desejo profundo de não fazer, isso é arrependimento. É se converter dos seus maus caminhos. Aí diz o texto, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É lógico que nós estamos falando de um contexto em que Deus santifica a própria morada dele, né? Entre aspas, que seria o templo, e estaria os olhos atentos para aquele lugar. Porém, o próprio Jesus, começando com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, do Evangelho de João, a mulher faz uma pergunta a Jesus, mestre, me diz o seguinte, qual é o verdadeiro lugar de adoração? Porque os samaritanos falam que é no monte, mas os judeus falam que é no templo. Qual é o verdadeiro lugar de adoração? E Jesus responde, nem no monte nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o Pai procura os que tais o adoram. Então é em adoração, é em espírito e em verdade que você vai chegar até a presença do Senhor. Certo? Então nós entendemos que é muito mais do que lugar, mas sim a intenção. E quando Deus fala que a hora que a gente se arrepende, Ele está pronto a fazer um novo pacto conosco, é para a gente refletir no quanto nós já erramos, o quanto nós sabemos que estamos errados perante o Senhor, mas Ele continua querendo nos receber. Sabe aquela coisa muito errada que você fez, que causou para você assim, um transtorno muito grande, uma decepção muito grande com você mesmo? O Senhor te perdoa. Sabe aquela questão que você pensa, né, quando está sozinho? É imperdoável o que eu fiz. O Senhor te perdoa. Só que nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos também nos perdoar. Nós precisamos entender que nós somos humanos, nós vivemos numa carne e essa carne é terrível. E Paulo, grande apóstolo Paulo, ele se chamou de miserável, ele falou, miserável homem que sou, que as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele vivia na carne e sabia os problemas dessa carne. Porém, nós devemos entender que apesar dessa carne ruim, o Senhor quer nos perdoar. Então nós devemos entender o perdão de Deus. Nós devemos entender que o Senhor está pronto a nos perdoar. E se o povo, se você que é povo de Deus, que se chama pelo povo de Deus, nome povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter do seu erro, então Ele ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a sua terra. Oh, glória! Saber que isso não tem limite. Saber que Ele vai te perdoar por algumas vezes. Pedro, uma certa vez conversando com Jesus, ele queria ser grande, né? Ele queria se exibir diante do Senhor.
E ele falou assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão pelo erro que o meu irmão comete comigo? 7 vezes? Por que 7? Porque até 3 era dentro da ideia judaica, né? Do judaísmo, você deve perdoar o seu irmão até 3 vezes pelo mesmo erro. Então ele quer ser mais nobre e ele fala assim, eu devo perdoar meu irmão o quê? 7 vezes? Né? Mais vezes, mais do que o dobro de vezes? Jesus fala assim, não. Você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Dá um número de 490 vezes, mas não é para você ir contando, não. Jesus fez isso para te dar uma impressão de que o troço é muito mais amplo do que você pensa. O amor de Deus, o perdão de Deus é assim, é 70 vezes 7, que é 70 vezes 70 vezes, e aí vai por diante. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Mas basta que você acredite no perdão. Você, para receber o perdão de Deus, você precisa de 2 coisas muito importantes. Você precisa, primeiro, acreditar que Deus tem desejo enorme de te perdoar. Acreditar que Deus tem desejo enorme de zerar a conta contigo. Você tem que entender isso, é muito importante. E o segundo, se perdoe. Perdoa, pede perdão a Deus e se perdoe. Esquece e tenta dar a partir dali uma nova vida com Cristo. Uma nova caminhada. Não precisamos nos batizar de novo, não precisamos renovar os nossos votos novamente com o Senhor de uma maneira física, né, falando, mas renovar os nossos votos de coração. O Senhor está sempre disposto a fazer isso, a zerar a nossa conta e nos receber de volta de braços abertos. Creia nisso, que isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Até porque você vai entender com isso que não existe condenação sobre você. Porque até os pecados que você ainda não pediu perdão, Deus está pronto para perdoar. E Ele não vai te imputar esse pecado. Sabe por que Ele não vai te cobrar esse pecado? Porque você um dia aceitou o plano de Deus, materializado em Jesus Cristo. E isso transformou a sua vida, e transformou a sua alma, e transformou a sua eternidade. Glorifique ao Senhor e viva intensamente o que Deus fez por você. Fica com Deus e até a próxima quarta.